Professor, o senhor poderia me dar um ok se dá para ver a tela direito? Sim, ok. Certo, eu vou começar. Como você já sabe, meu nome é Maria Imaculada e eu vou apresentar o meu projeto, que é um hospital infantil, infanto-juvenil, que eu dei o nome de Maria Clara Teixeira. Bom, primeiro, meu objetivo é apresentar uma proposta de um projeto de um hospital infanto-juvenil de referência para o estado do Piauí, localizado em Teresina, para a conclusão da minha disciplina de trabalho final de graduação 2. Tenho como objetivo também elaborar uma arquitetura que colabore com o processo de cura, que melhore a experiência infantil no ambiente hospitalar e que tenha um afastamento do antigo modelo hospitalar, para que traga mais humanização e melhore, como eu já disse, a experiência. A introdução. No começo, não existia essa distinção de especialidades médicas. Então, a criança, ela não era vista como criança e como um indivíduo, ela era vista como um pequeno adulto. Então, a partir dessa diferenciação que eles perceberam que tinha do sistema do corpo adulto e do corpo infantil, no final do século XIX, eles resolveram diferenciar. Então, o que colabora com isso? O corpo infantil, ele é totalmente diferente do corpo adulto, e algumas doenças, se elas forem tratadas desde cedo, elas podem ajudar a criança ter uma vida mais longa, e também que tenha menos sequelas. Por isso, muitas vacinas são dadas para as crianças ainda na fase inicial da vida, e algumas doenças também já começam a ser tratadas nesse período. Por que eu fiz um hospital infanto-juvenil? Primeiro, pela necessidade de um hospital público especializado em saúde infantil, que no caso nós temos o Hospital Lucide Portela, para atender a cidade de Teresina, e algumas pessoas que vêm de outras cidades, também do Piauí. E, como eu já disse, por causa da importância de se dar essa atenção para a saúde infantil, como forma de prevenção e até ajudar na saúde pública. Agora eu vou mostrar 3 estudos de caso que eu peguei como base para começar a entender um pouco sobre como funcionava um hospital infantil. E eles são 3, sendo um internacional, um nacional e um regional. Primeiro, meu estudo de caso internacional fica localizado na Austrália e é o Hospital Infantil Lady Salento. Ele foi construído no ano de 2014 e possui uma área de 95 mil metros quadrados. Uma coisa que chama muita atenção são as fachadas dele, em tons de verde e de roxo, que remetem à flora do local, nativa, e também que ele foi moldado e esculpido de modo a gerar esses jardins que servem tanto para recreação infantil, como para uma área de convívio entre pais, pacientes e até funcionários. Uma coisa também essas grandes janelas que ele possui na fachada, e durante todo o prédio, que servem para que haja a presença da luz do dia e criar ambientes mais confortáveis e cativantes. Meu estudo de caso nacional é o Hospital Infantil Sabará. Ele fica em São Paulo, e apesar de já ser um prédio bem antigo, que no começo era usado para comércio, logo após ele se tornou um hospital infantil, e no ano de 2010, a arquiteta Cecília Esteves foi chamada para fazer uma humanização, melhorar a humanização do hospital. Então, ela trouxe algumas fotografias mais lúdicas, algumas coisas interativas para melhorar a experiência das crianças nesses ambientes. Então, como podemos perceber nessa primeira foto aqui, tem um brinquedo, que é as crianças que ficam no corredor do hospital, que as crianças podem brincar e tornar essa atividade para eles mais prazerosa. Aqui na parte de baixo, temos um pequeno terraço que serve como brinquedoteca para as crianças, que ela fica localizada bem aqui nesse andar. E nesses dois, ao lado direito, dá para ver que cada andar, ele possui um ecossistema, ele representa um ecossistema,
que dá para demonstrar as diferenças culturais que tem em cada continente, como, por exemplo, essa imagem aqui mostra o continente africano, e aqui embaixo as regiões polares. Meu estudo de caso regional é o Hospital Materno Infantil de Mossoró. Ele ainda não chegou a ser concluído, então essas imagens que eu trouxe, elas estão no site dos arquitetos do Estúdio Origem, que foi quem fez o projeto. Começou em 2017, mas ainda não achei nada que mostrasse que ele já está concluído. E possui uma área de 3 mil metros quadrados. Esse hospital, ele trouxe muito da questão regional, com essas fachadas em tons terrosos e que trazem uma forte contextualização com a paisagem, porque eles quiseram trazer também um pouco da Caatinga e também mostrar as incríveis salinas de Mossoró. Então, eles pegaram esse tom branco, que além de representar também o barroco, que foi um grande período arquitetônico para o Nordeste, eles trouxeram o branco para remeter ao barroco e às salinas de Mossoró. E é uma coisa que eu achei muito interessante. Eu também trouxe um pouco da planta do hospital, apesar deles ter 3 andares, eu trouxe as 2 primeiras, porque a última ela é menor e é só para as áreas para pessoas que estão em risco maior. E eu quis mostrar mais ou menos como se dá a coexistência de alguns setores hospitalares. Por exemplo, a urgência, que está representada bem aqui embaixo, nessa área vermelha, e a área de pacientes internos, elas estão próximas por conta que alguns setores e algumas salas, elas são utilizadas para ambos os serviços, tanto para urgência quanto pacientes externos. E aqui em cima a gente dá para ver também a proximidade do centro cirúrgico em amarelo e da UTI nesse tom de vinho aqui, que são 2 setores também que possuem uma certa proximidade, pois eles dependem um do outro. Agora eu vou falar um pouco do meu projeto. Esses são alguns dos pontos que eu vou abordar. Primeiro, o conceito e o partido. Eu trouxe para o conceito também um pouco do clima regional, porque Teresina, como todos sabem, é uma cidade muito quente. Então, eu trouxe muitas áreas verdes para tentar amenizar o microclima da região e trouxe esses tons terrosos para não divergir muito da paisagem. E tem as marquises, que elas são a única coisa que vão destoar um pouco do projeto, que é para chamar atenção para as entradas. Então, as marquises, elas marcam as entradas principais. E eu quis botar também muita área verde, tanto ao redor do terreno, como próximo da edificação, como dá para perceber aqui perto da logo, para que a vegetação ela se torne parte do edifício. Então, o meu partido, o que é que eu vou fazer? Usar a vegetação como parte do edifício, uma área de espera ampla com vegetação, para tornar um ambiente mais confortável. Eu quero tentar distanciar do típico modelo hospitalar e trazer uma humanização maior dos espaços. Meu programa de necessidades, ele tem uma área de urgência e uma área de emergência separada, uma área de consultórios, administração, 2 internações, sendo uma para apartamentos com 2 leitos e sendo uma UTI, unidade de tratamento intensivo, um apoio técnico, um centro de material esterilizado, uma área de diagnóstico e serviços e um centro cirúrgico com um centro de distribuição de materiais. Meu projeto está localizado aqui em Teresina mesmo, no bairro Gurupi. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, é um mapa de Teresina, mostrando todos os bairros da cidade, e em azul está destacado o bairro Gurupi. Aqui eu ampliei o bairro, e o meu projeto, o meu terreno, ele fica localizado aqui mais a noroeste, dessa bolinha branca, e aqui mostra onde está localizado o terreno. Ele fica na Avenida Deputado Paulo Ferraz, próximo à rotatória da Ladeira do Uruguai, e com proximidade também da Avenida João 23. Ele fica localizado exatamente na frente do Max Atacal. Aqui
Eu trouxe as dimensões do meu projeto, ele possui, do meu terreno, ele possui cerca de 33 mil metros quadrados, e ele possui um pouco uma diferenciação, pois ele não tem ângulos muito retos, e ele tem essa pequena entrada aqui. Essas fotos aqui mostram o terreno, que ele é basicamente plano, não possui grande vegetações altas, apenas vegetação rasteira, e a diferenciação da topografia, como eu falei. E aqui é mostrar a Avenida do Deputado Paulo Ferraz. Eu trouxe um quadro de áreas para mostrar que meu terreno está localizado na zona ZS1, onde é possível o serviço, os tipos de serviço S3, que está localizado o hospital, e também para mostrar que o índice de aproveitamento e a taxa de ocupação, elas foram atendidos. Então, o índice de aproveitamento ele pode ser até 1, o meu é 0,21, e a taxa de ocupação pode ser 60%, e a minha tem 22%. Aqui é um pouco da implantação. Nesse tom cinza é a edificação, e esse verdinho dá para ver as áreas dos jardins localizados dentro da edificação. Temos muito ampla vegetação no lado de fora, que dá para ser demonstrado por esse tom verde. Temos dois acessos, duas entradas, que uma fica sendo pública, que dá acesso direto à entrada, e outra fica sendo uma entrada de serviços. E aqui nós temos alguns estacionamentos próximos às entradas. Uma coisa que dá para perceber é que meu prédio ele tem 7 acessos, sendo 4 públicos. Esses 2 primeiros aqui, para quem entra nessa entrada aqui pública, fica os consultórios e o outro da urgência. Essa entrada, por ela ser uma entrada de serviço, a emergência fica localizada bem aqui nesse canto, para que as ambulâncias percorram um caminho menor. São 3 entradas de serviço, uma localizada aqui mais afastada e com a visualização mais difícil, que dá acesso ao necrotério. Essas outras 2, uma localizada para os funcionários, outra para as docas de serviço. E aqui eu trouxe uma planta de cobertura, que dá para ver a utilização e como está localizado as telhas. Eu botei telhas termoacústicas, e geralmente em quase todas, a calha ela fica localizada no meio, e eu utilizei calhas e rufos metálicos. Aqui é uma planta do meu projeto, mostrando a setorização, como ela foi dividida e os ambientes que estão próximos. Mais à frente eu irei dividir a planta para poder explicar ela melhor, mas agora eu vou mostrar um pouco da setorização, para vocês entenderem por que eu coloquei cada coisa no lugar onde está colocado. Primeiro, eu coloquei aqui na parte norte essas 2 primeiras entradas, que fica a área de consultórios e a área de urgência. Eu coloquei a emergência mais ao lado oeste, justamente por causa da proximidade com a avenida. E a urgência e a emergência, elas estão próximas, pois algumas das salas de exames e de procedimentos, elas vão ser usadas para ambas. Eu botei um centro aqui de distribuição de materiais, pois esses materiais eles vão ser muito utilizados tanto na urgência quanto na emergência, e no centro cirúrgico aqui em Laranja. Aqui, nessa área mais afastada e com menos visualização, eu botei as 2 áreas de internação, por ser um local mais calmo. Primeiro, a UTI, próximo ao centro cirúrgico, e botei as áreas de apartamentos também localizado próximo, e principalmente próximo à cozinha. Eu botei o necrotério perto do centro cirúrgico e da área da UTI, pois são ambientes que, infelizmente, são os que mais têm mortalidade. Esse setor aqui é o setor de material esterilizado, que todos os materiais sujos vão ser processados aqui. Então, eu botei localizado próximo à emergência e ao centro cirúrgico, que são as áreas que vão mais utilizar esses materiais. Aqui eu dividi a planta, como dá para perceber aqui nessa mosquinha, eu dividi
em 5, e essa parte aqui que eu estou mostrando agora, ela fica mais aqui a nordeste da planta. Ela possui 2 acessos, sendo um acesso de funcionários e outro acesso aqui em cima, em cinza, para o público. Essa parte aqui, azul clara, ela é a dos consultórios. A parte azul escura é do diagnóstico e laboratórios. E aqui a roxinha corresponde à administração. Eu quis demonstrar os fluxos. Então, as pessoas que entram na recepção aqui dos consultórios, elas vão para 2 locais. Tanto para essa área de espera, para a sala de ultrassom e da ultrassonografia, não, ecocardiograma, quanto para a espera do consultório e para a sala de coleta. Depois, nós temos o acesso ao diagnóstico, que é dado por esse corredor, onde vai dar acesso a uma sala para ir para os laboratórios. Temos uma entrada de funcionários também, com um pequeno estacionamento aqui, que eles vão poder entrar por esse lado aqui, acessar a recepção, e caso eles vão consultar algum paciente, entra aqui e consegue ter acesso ao consultório sem passar pelos pacientes. Então, é um fluxo mais fácil. Agora, eu vou mostrar esse outro lado aqui, que fica mais no noroeste. Temos a urgência, localizada aqui nessa área rosa. Temos a emergência nesse tom salmão, ou um rosa mais escuro. Centro de distribuição. E essa áreazinha aqui de serviço, que é para o estar dos motoristas das ambulâncias, que ficam estacionadas aqui. Uma coisa importante é que aqui tem 2 acessos. Um acesso para a urgência e a da emergência, que vai se dar por essa porta aqui, e é um acesso que vem das ambulâncias. Para quem chega da urgência, vai adentrar essa porta e ela pode seguir por esse corredor, que vai ter as salas que elas vão ser utilizadas, como tomografia, raio-x, sala de curativos, de redução de fraturas, além de 2 salas de observação. Uma de curta duração, que é uma sala que possui apenas cadeira, pois são poucas horas, e uma sala de longa duração, de observação de longa duração. Aqui na emergência, é possível, tem 2 salas de emergência, que os pacientes vão entrar, vão ser atendidos aqui, e se eles necessitarem, eles podem seguir por esse corredor e utilizar também essas salas, por causa da proximidade. Um outro fluxo muito importante a ser observado é o fluxo do centro cirúrgico. Então, a pessoa que entrou na emergência e quer ir para o centro cirúrgico, ela vai entrar por essa porta, seguindo no pequeno corredor que tem aqui, que vai dar acesso direto ao centro cirúrgico. E o mesmo serve para as pessoas que vieram da urgência, que elas podem acessar o centro cirúrgico por aqui. Agora, estou mostrando aqui essa outra porção da planta, que dá para ver aqui nessa mosquinha, que temos esse que é o centro cirúrgico, como eu acabei de falar. Aqui é o CME, que é o centro de material esterilizado, e o necrotério. Nesse caso, temos apenas um acesso, que é o acesso que vai se dar aqui para o necrotério, e onde tem o estacionamento dos carros funerários. Temos aqui o fluxo que eu acabei de citar, que é o fluxo do centro cirúrgico, que vai se dar pela emergência por essa porta, entrando no centro cirúrgico aqui, e o acesso por essa outra circulação, que também vai dar acesso direto ao centro cirúrgico. O centro cirúrgico, ele tem algumas particularidades, que essa área aqui da sala de cirurgias, elas são fechadas e possuem 2 acessos. Um acesso que vai dar para o resto do centro cirúrgico e o outro acesso que vai servir para o necrotério. Os médicos que vão entrar no centro cirúrgico, eles vão ter que utilizar o vestiário primeiro, e antes de entrar na sala de cirurgia, tem essa pequena área de escovação. Um fluxo muito importante é o fluxo do necrotério, que, para não precisar sair por essa porta, eu coloquei uma pequena porta nos fundos, que dá um acesso mais rápido ao necrotério, e um centro, saindo da UTI, também temos esse corredor que leva ao necrotério. Outro fluxo também muito utilizado vai ser o dos materiais que vão sair do CME. Então, temos esse corredor,
que dá para levar os materiais para a emergência, o corredor que dá para levar os materiais aqui para o centro cirúrgico e para continuar aqui para ir para a UTI. Agora eu estou mostrando a quarta parte da planta, que fica localizada aqui, como dá para perceber na mosca. Aqui eu dividi apenas duas áreas, que são a área de espera, com o jardim bem amplo, para trazer um pouco mais de conforto e iluminação para essa área. Além de perceber os jardins que tem nos corredores, mas esses corredores são de acesso dos funcionários, mas também, além da preocupação com o paciente, também temos a preocupação com os funcionários, que eles também têm que se sentir numa área mais agradável. Aqui temos a área de espera e a área de apoio, que tem a cozinha, nessa porção aqui, e o lactário. Aqui temos uma doca com acesso de serviço. Essa doca tem uma sala aqui que fica para controlar o fluxo de entrada e de saída de materiais e de produtos. Então, nós temos aqui um fluxo de serviço, que os materiais que vão entrar por essa porta, eles vêm para cá para serem higienizados e entrar no lactário, ou eles podem vir aqui e ser higienizados para irem para a cozinha. Temos o segundo fluxo, que é o fluxo de refeições, que vão sair da cozinha e vão para as duas áreas de internação, que é a internação e a UTI. Por último, temos as áreas de internação. Esse verdinho mais claro fica localizado a internação, e esse verde mais escuro nós temos a UTI. Apenas temos um acesso aqui, que se dá para os visitantes que vão precisar visitar as pessoas que estão nos apartamentos. E uma particularidade da internação é que ela possui 20 quartos, com 2 leitos cada, e no meio temos essa área de lazer, que é para ser utilizado pelas crianças, e fica próximo aos quartos. Na UTI, nós temos 12 leitos, além de um leito de isolamento e as áreas de apoio. Vamos ter 2 fluxos. Os fluxos dos pacientes que vêm de outras áreas do hospital, eles vão chegar por essa porta aqui, onde tem um posto de enfermagem para observar os fluxos de pessoas, e vai ter um acesso por essa porta aqui para a UTI, onde os pacientes vão entrar. Já o fluxo de visitas se dá por essa entrada, para ir para a área de internação, segue por esse corredor, e aí vai ter os corredores com os quartos. Ainda assim, também é visto controlado pelo posto de enfermagem ou pela recepção. Na UTI, vamos ter o acesso, que é um acesso mais restrito, na UTI, que vai se dar por essa porta também. Já o fluxo do necrotério, eu coloquei apenas aqui na UTI, por ser um ambiente que, infelizmente, morre mais. Então, eu botei essa porta aqui para ser exclusivamente para a saída de corpos. E se acontecer de alguém morrer aqui nos apartamentos, infelizmente, vamos ter essa passagem aqui, que também vai dar direto ao necrotério. Por fim, temos os cortes. Esses cortes eu coloquei, esses 2 primeiros, para ver o caimento do telhado, e esses outros 2 últimos, como dá para ver, temos os jardins, que eles vão ser umas áreas verdes no meio do prédio. E aqui mostra onde é que está passando os cortes. Outra coisa importante é a fachada, que eu botei as marquises bem marcadas aqui para delimitar as entradas e os acessos. Temos a logo do hospital, uma área com tijolinhos para botar a vegetação, e as cores terrosas, como eu já disse, que utilizar. Agora eu trouxe algumas imagens das áreas externas, que dá para ver o estacionamento, e aqui também eu botei na mosca mostrando mais ou menos onde está localizada as fotos. Sempre a vegetação presente na imagem, essa área aqui, ela é toda de vegetação para melhorar o clima, o microclima do local. Aqui dá para ver a vegetação ao redor aqui do hospital, e essa vegetação aqui, ela vai servir de barreira para a área de emergência e de onde vai ficar as áreas de ambulâncias.
Temos algumas imagens internas também. Aqui é a recepção do consultório, que eu botei esses vidros para dar acesso para mostrar o jardim, criar um clima, um local mais confortável. Essas janelas também mais baixas para dar um acesso direto, uma visualização direta do estacionamento. Uma brinquedoteca que é ligada ao consultório para as crianças e mães ficarem se vendo. Temos uma área de espera central, com um jardim, como eu já disse, mostrando bem aqui onde é que ela está localizada. Essa área aqui ela vai servir como uma área de escape, que é uma área mais calma para as pessoas ficarem aqui e as crianças ficarem mais tranquilas, porque o ambiente hospitalar ele não é um ambiente muito agradável e pode ter causar traumas. Aqui temos os apartamentos com as cores mais claras e ele dá acesso a essa áreazinha de lazer aqui, pelas janelas. As janelas elas têm um pé direito um pouco mais baixo, por se tratar de crianças. E aqui minhas referências, e obrigada. Bom, então, dando sequência aí à parte formal, vamos passar a palavra agora para a arquiteta convidada, a Camila Bastos. Pode começar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Ricardo. Boa tarde para o professor Roberto e para nossa arquiteta já, se Deus quiser, né, no final desta banca, Maria Imaculada. Seguinte, eu vou começar, eu fiz algumas observações no teu texto, né, na tua monografia, e eu vou aqui passando, né, que a gente eu estou com o arquivo dele em PDF, onde eu fiz alguns grifos, que eu vou te passar esse arquivo, caso você queira fazer essas correções, mas vou aqui só fazer citar alguma coisa para você. Vou tentar não me estender muito. Mas aqui, no tópico 5.1.1, você está falando do histórico do hospital, da solução da arquitetura hospitalar. E você intercala períodos. Começa falando da Idade Média, depois regride para o Egito Antigo, depois volta citando a Idade Média. E aí, assim, fica um pouco confuso. O ideal é que a gente, quando esteja falando da história, né, salvo, claro, que algum apontamento, mas que a gente siga essa coerência temporal ao longo do contar essa história. Eu grifei bem no primeiro parágrafo desse tópico, ficou um pouco explícito aí essa fora de ordem. Outra situação, que tem uns grifos aqui, eu tô lembrando que foi que eu marquei. Pronto, é uma situação semelhante, é a mesma coisa, que você primeiro fala do mais atual e coloca o conector como se fosse uma coisa seguinte, só que você menciona um tempo anterior. Então, mesma situação. Outra situação aqui com relação ao hotel Die, né, onde você cita em duas situações quantidades de leitos diferentes do hospital. Né, são autores diferentes que você referencia, mas, assim, no mesmo texto, você usar dois dados diferentes para a mesma coisa, também fica, querendo ou não, a gente, quando está lendo o TCC, né, a produção acadêmica de vocês, a gente também está aprendendo, né, vocês estão passando informação, e aí fica confuso, essas mais de uma informação da mesma coisa. Continuando, teve alguns grifozinhos, só que às vezes uma concordânciazinha de uma palavra, que às vezes uma palavra a mais que ficou ali esquecida, aqui na parte do Hospital Infantil Sabará. Fiz um grifo com relação a isso.
Continuando. Eu fiz um grifo aqui, que não é um erro, mas me chamou, assim, um pouco a atenção. Ficou, assim, um pouco... Você usou o termo, chamou a área do hospital de social e profissional, né? É incomum a gente usar o social, apesar de que deu para entender, né? Porque o social eu entendi como a área onde tem os pacientes, né? Onde acontece isso. Só que existem tantas, tem a área onde ficam os pacientes, tem internados, tem a área onde a gente recebe visita, né, quem não está internado, até onde quem não está internado pode transitar. Então, esse social fica um pouco sem entender exatamente o que é. Qual é a área que, nomenclatura para ambiente hospitalar, confesso que eu estranhei um pouco. Vamos aqui, continuando. É que eu estou descendo o arquivo aí. Aqui, quando você vai falar do histórico do Hospital Lucídio Portela, também ficou, eu não entendi muito bem o que de fato aconteceu na história, né, porque você menciona que o Hospital Infantil Lucídio Portela foi inaugurado na década de 40, e que o Lucídio criou um pavilhão de tuberculose. Até aqui eu entendi que era um hospital infantil que tinha um pavilhão de tuberculose. Só que depois você fala que em 1985, é que o governador Hugo Napoleão decide transformar em hospital infantil. Então, ele não foi inaugurado em 40 como hospital infantil, entendeu? Ele era primeiro pavilhão. Exato. O prédio no hospital infantil pode ter sido inaugurado em 1940, né, na década de 40, mas não o hospital infantil Lucídio Portela. Então, é uma coisinha que também vale uma reflexão. Na mesma página, você citou uma reportagem do GP1, né? E aí você usou, acho que você foi citar alguma coisa que estava na reportagem, e aí você usou um verbo no futuro, que o promotor de justiça estudará as medidas administrativas. Mas como essa reportagem foi em 2018, provavelmente esse estudo já aconteceu. Então, assim, talvez nessa transcrição desse trecho, né, que você referenciou, ok, mas ficou essa lacuna, né, ou não mencionava que ele iria fazer esse estudo, ou dizia que ele já fez esse estudo, que ficou de fazer, mas, enfim. O tópico 9, que é a coordenação de atenção à saúde de criança e adolescente, eu achei que, assim, você explicou o que seria essa coordenação, mas eu achei que não ficou muito linkado com o resto do teu texto, né? O que você quis trazer com essas informações. Aí agora vai o que, já na parte do teu hospital, coisinhas que, como eu trabalho especificamente, né, na Fundação Municipal de Saúde, aí você colocou no seu texto que no bairro Gurupi tem outros equipamentos de saúde, e eu te digo que tem. Quando eu procurei na Senpan, ele dizia que só tinha 2 UBSs, não tinha, tipo, hospital mesmo. Exato. Aí é que tá, ele tem o BS, e o BS é um equipamento de saúde, e aqui você coloca que é saúde pública, você não mencionou que não tinha hospital, entendeu? Não tem hospital, fato, se era isso que você queria dizer, é verdade, não tem hospital, mas no texto você parece, assim, pelo menos foi o que eu entendi, posso até ter pecado aí, mas que estava falando de não ter muita assistência à saúde. Tem o BS, mas, de fato, a atenção de urgência, emergência, isso não tem. Ainda mais se a gente for analisar específico da criança, que praticamente na cidade toda
assim, não tem específico, né, mas tem os hospitais, como você até citou aqui no texto. E até uma informação aqui com relação ao terreno, ele realmente tem pouca vegetação e tem o relevo plano, porque ele sofreu já uma terraplanagem e o corte da vegetação nativa. Até há poucos anos teve essa intervenção ali naquele terreno. Não sei se iniciativa privada pensou em fazer algum empreendimento e teve uma pausa, não sei, mas aquele, inclusive, quando a gente passa ali, a gente vê o tamanho do talude que ficou naquela parte do sul, né, como você cita no a parte sul ali ficou com aquele talude alto, exatamente porque já sofreu uma interferência, né? Mas, de toda forma, assim, você fez uma boa explanação histórica, trouxe informações interessantes para a gente, que a gente consiga entender, né, a evolução dos hospitais, e você focou bem a necessidade de uma humanização, trouxe referências disso. Isso é realmente ponto-chave de um projeto de arquitetura hospitalar infantil, né? Projeto de hospital infantil. Aí aqui eu fiz algumas marcações mais voltadas ao projeto, ali que ficaram sem dificuldadezinha de entender, mas vamos agora ao projeto em si. Vou só abrir aqui a planta geral para a gente ver. Então, assim, com relação à tua monografia, espero não ter me estendido muito ali, mas eu consegui falar praticamente tudo que eu marquei, viu? Foi só aquilo ali, mas fazer algumas correções vão melhorar a leitura para quem for aprender aí com o conhecimento que você trouxe para a gente. Agora, vamos lá. Com relação à tua planta. Deixa eu até voltar aqui primeiro no... Assim, Maria, você se propôs a um desafio enorme, gigantesco. Você projetou um hospital infantil para todas os níveis de complexidade. Você chamou ali, que até você colocou, consultórios de não atendimento imediato, o nome deles a gente nomeia ambulatório, né? Você colocou ambulatório, urgência, emergência, aquele modalidade de emergência ali separada se assemelha muito ao hospital com atendimento de trauma, né, que realmente referenciado para o SAMU de atender direto ali, né, sem passar por uma classificação de risco, enfim. Você ousou muito, botou UTI, botou internação, centro cirúrgico, e não é fácil mexer com tudo isso, sabe? Não é fácil, são muitos fluxos, são muitas... Então, assim, você acertou em muita coisa, mas quando a gente faz muito, também a gente aumenta as chances de erro, né? Mas eu vou te falar algumas coisas, algumas considerações aqui, assim como eu fiz no escrito, que eu acho relevantes. Assim, nem tudo que está errado, nem tudo é isso, mas são considerações que você pode usar para outros projetos, tá? Que usualmente trazem uma solução melhor, né? Então, vamos lá. Eu voltei para olhar para você, deixa eu abrir de novo a planta. E as minhas anotações. Caroline, se você quiser, você pode compartilhar, tá? Tá apto aí a compartilhamento, viu? Ah, pronto, melhor. Como eu faço aqui, é não apresentar agora, não é isso? É. Pronto, estão vendo, né? Ainda não apareceu. A primeira consideração, enquanto aparece, é com relação à planta de cobertura. Apareceu A agora. cobertura da guarita, você esqueceu de botar a cobertura na planta de cobertura. Ela Ixi, foi...
Ela foi com planta baixa, as paredezinhas do layout. Então, vamos lá. Com relação ao setor de... Deixa eu até pegar meu mouse aqui para facilitar. Ao setor de urgência. Eu senti falta de uma coisa importante, eu não sei se realmente me fugiu aqui na minha procura, mas o consultório de atendimento médico. Entendeu? Assim, realmente eu percebi que você seguiu o RDC aqui ipsiliter, assim, colocou todos aqueles ambientes, né, algumas coisas na prática, a gente até condensa, né, sala de reidratação, ela pode ser feita na mesma sala de medicamentos, entendeu? Mas, ok, você seguiu o RDC 50, fez os layouts bacana, né, realmente da tipologia do uso daquele ambiente ali, mas indo para o fluxo, deixa eu ver se eu consigo botar aquela coisinha que a gente pinta. Meu mouse está marcando aí, tá? Dá para ver. Aparecendo? Sim. Ah, pois então, pelo mouse. Nessa recepção, né, o paciente vai chegar e a classificação de risco que você colocou, duas salinhas aqui embaixo, normalmente elas ficam aqui, porque é um ambiente que o paciente vai entrar antes de fato, ir para o atendimento, entendeu? Então, a classificação de risco costuma ficar como um acesso imediato ali da recepção. Às vezes, os consultórios também ficam, né, que ele entra, e se ele for para dentro, ele entra por uma portinha de dentro, mas o consultório é mais, digamos assim, ele já está atendido quando ele vai para o consultório, não teria problema nenhum ele ficar dentro. Mas a classificação de risco é essa etapa anterior, porque ela entra e depois volta para a recepção, para esperar de fato ser atendida. Então, por isso que o ideal é que ela fique lá fora, tá? Então, ok, você já colocou essa parte de exames aqui, né, tomografia raio-x, que vai ser usado muito também pela equipe da emergência, né, normalmente, assim, comumente são áreas, urgência e emergência é junto, até porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe se ele é urgência ou emergência. Quem faz essa classificação é algum profissional anterior, mas, como eu falei, isso pode ser feito, por exemplo, pela equipe do SAMU. Então, essa emergência muitas vezes serve para aqueles que já vêm referenciados, já vêm de ambulância, já vêm de SAMU, já sabem que é grave e já chegam direto para a emergência sem passar por nada, né? Então, aí só o detalhe da higienização, que normalmente ela é uma só, ou às vezes ela é até compartilhada dentro da própria sala de estabilização, né, que essa higienização é o quê, na verdade? É um chuveiro para limpar o paciente antes do trauma. Certo. Né, antes do trauma, não. O trauma foi o que aconteceu. Antes de ser tratado do trauma, né, se veio do acidente e tudo. É mais para ter essa higienização prévia. Aí, enfim, só essa parte que você colocou como fosse um estar para as ambulâncias, muito bacana. É assim mesmo que funciona. Às vezes tem um repouso para eles aqui, mas isso é questão de ter repouso ou não, às vezes é questão do hospital, né, do funcionamento. Você colocou essa parte... Com licença, você fala da parte dos motoristas, do estádio motorista? Exato, dos motoristas. Certo. Então, assim, você não colocou repouso, mas não precisa, assim, como eu disse, não é um erro. Às vezes tem repouso, mas às vezes não tem. Certo. Tem hospitais que às vezes não colocam repouso, nem só concentram tudo num lugar só. Não colocam ou então colocam só um estar, como você falou, realmente prevendo que não tenha cama para repouso de funcionários. Né? Então, isso vai realmente do seu cliente. Essa área aqui de farmácia, você colocou alguns ambientes também dessa parte de transfusão. Só que, normalmente, essa parte de transfusão de hemocomponentes fica junto do laboratório, que você colocou aqui, lá naquela... exatamente, você chamou de serviços, né, foi
não lembro bem o nome, mas ali daquele outro lado ficaria mais interessante ali. Mas você colocou os ambientes, botou espaço para os medicamentos controlados, enfim, fez um fluxo bacana. Qual é o nome que tu botou aqui? Deixa eu aumentar. Distribuição de medicamentos. Talvez, o ideal é que ela ficasse com um acesso direto dos medicamentos aqui, né? Mas eu não sei se você usou isso também para compartilhar os outros espaços, foi, né? Tudo aqui ia ser distribuído, medicamento e transfusional seria por aqui, né? Enfim. Sendo só farmácia, a ligação deveria ser direta. Deixa eu afastar. A parte do ambulatório, né? Não tenho nenhuma observação, foi muito, você colocou os ambientes, aqui você usou esse partido de, tem a primeira recepção, faz o cadastro, vai para recepção ali, ficar esperando ser chamado na sala, né? É uma forma de funcionamento, né? De atendimento. Que alguns hospitais adotam, outros deixam só uma recepção com painel, mas isso, como eu disse, o seu cliente é quem iria dizer. Aqui a administração, ok, você fez uma entrada independente, colocou aqui os espaços muito bacana. Aqui, pronto, aquela áreazinha azul, né, do laboratório. Isso. O laboratório é uma coisa que cada lugar vai ser um completamente diferente, de o que faz aí, o que não faz, ele pode ser 10 vezes esse tamanho, ou ele pode ser só a sala de coleta, né, vai variar. Eu vou logo fazer essas observações dos setores, e depois eu volto para uma situação geral. Parte de material esterilizado, né, ok, você fez os fluxos, vestiário, também seguiu o RDC, botou aqui também a parte de lavanderia, né, então, contemplou aí, que isso é outra, dificuldades a mais, né, que assim, que você teve que lidar porque alguns hospitais podem terceirizar esse serviço, já seriam áreas a menos aí dentro do hospital, mas você inclusive minha mãe, quando ela estava vendo, ela falou se eu tinha terceirizado esse, sendo que ela é opção leiga, né? Ela só falou assim, não, é porque geralmente o hospital terceiriza isso. Não, mas eu botei no meu. Exato. Muitas vezes terceiriza. Mas muitos têm. Vamos lá. No centro cirúrgico, você também uma pergunta. Esse repouso que você colocou aqui no centro cirúrgico seria para todo o hospital, não é isso? Isso. Tem acho que tem um repouso lá na área de internação, que fica do outro lado. Mas esse repouso seria para esse lado aqui, para esse outro lado do hospital. De emergência, tudo, né? Porque eu primeiro vi, por que não está para dentro? Eu achei que era só do centro cirúrgico, como estava pintado de amarelo. Aí eu ia dizer, o centro cirúrgico fica dentro, com acesso por dentro, para o profissional não precisar trocar de roupa quando for entrar, for sair, né? Ele já está lá na área estéreo. Mas depois que eu percebi que não tinha muitos outros, que seria para outras equipes, né? Com relação ao centro cirúrgico, a única observação que eu faço é que eu acho que valeria a pena uma porta da sala de recuperação para a área externa. Porque o teu paciente, ele entra aqui, né, por essa portinha P2 aqui. Só que quando ele fez, ele vai sair, aí ele vem para a recuperação, aí ele vai sair para ir para o apartamento e tudo, ou ele entra de novo por aqui, ou ele sai por essa área que é a mesma que os pacientes estão entrando. Aí tem um pouco de fluxo aqui, talvez, até porque tu tem 4 salas cirúrgicas, é um volume significativo de salas cirúrgicas, então, talvez valesse a pena sair direto da sala de recuperação, ou então uma outra passagem por aqui, para não ter esse cruzamento. E essas saídas específicas para o necrotério não é uma coisa que é obrigatória, sabe? A RDC 50, inclusive, quer dizer, você deve ter ficado amicíssima dessa norma para fazer esse hospital. Estou falando dela aqui toda hora, mas você deve conhecer bem. Mas, assim, ela
recomenda que a gente não precisa fazer rota específica para nada, né? Nem para lixo, nem, inclusive, também não para os corpos, né, dos óbitos, porque é mais uma área para ter que fazer a higienização e tudo. Então, tu deixar a mesma rota, ou de entrada ou de saída aqui do paciente, não é um problema. Mas, como eu digo, você também não está errado em fazer. São ponderações. O TI está super ok, só também que você fez esse acesso aqui também só para a saída do óbito, que não precisa, mas pode sair você pela colocou mesma, o posto né? central, a questão da visibilidade para todos. Pode sair pela mesma, exatamente. Inclusive, o lixo pode sair pela mesma. Às vezes a gente faz, igual você fez aqui muito bem, o centro cirúrgico, às vezes a gente deixa esse acesso só para o lixo, né? Às vezes esse expurgo aqui com essa porta para fora. Mas nem isso é obrigatório. Porque o lixo sendo acondicionado correto, ele pode passar pelo mesmo local que o paciente. Então, mas aqui no mais, na UTI, você fez bem bacana, o posto central, o isolamento, tudo certinho. A área das entrevistas, né, da conversar com a família, bem certinho. Aí, a parte de internação, foi bem bacana a questão, assim, né, a escolha de 2 leitos por enfermaria foi bacana, porque o paciente nem fica só, mas também não fica aquela sala muito cheia, né? Fica confortável, fica com uma privacidade boa. Fez o espaço da brinquedoteca, a recepção aqui separada. Então, achei bacana aqui essa resolução aqui, de modo geral. Parte da nutrição também. Até quando você colocou nos nomes lá dos ambientes, não colocou nutrição, gente, mas cadê mas eu vi que só o nome que estava outro. Mas você fez ela como cozinha industrial, como deve ser, colocou aqui até a parte de lactário, então, tá bem ok, né? Tá bem pensada. Aqui no acesso de serviço, talvez essa sala de administração que você colocou só a porta por trás, valesse também uma porta aqui, né, para esse acesso mais rápido do funcionário que vai receber aqui a pessoa com as cargas, né? Esse fluxo para frente, às vezes só a janela não resolve. Se faltou aqui alguma coisa. Ok, a parte do necrotério, tá bem generosa, né, mas o espaço, mas tá ok os ambientes e o layout. Os gases, não sei exatamente o que você colocou aqui, né, mas de fato são 3, achei interessante que você conseguiu o bloco, de fato, de uma central de gás aqui, pelo menos essa daqui. Uma parte mais específica é meio difícil dizer quais os gases certinhos que vão ter. Exato, você se aproximou bem, né? Pode ser bem mais simples do que isso, mas você considerou aí, realmente tem muita coisa dentro do hospital que a gente precisa da ajuda de outros profissionais para somar aí na arquitetura. Agora, concepções gerais, deixa eu distanciar. Uma coisa que eu senti falta, do paciente que vai entrar no teu hospital para fazer cirurgia. Porque a cirurgia, ela não acontece só na verdade, eu acho que é até em menor quantidade, essa da emergência, entendeu? Essa da urgência. Vem muito também aquela cirurgia programada. E aí o fluxo, ele vai passar pela urgência para ir, entendeu? Poderia vir aqui pela internação, mas aí o caminho vai... Enfim, pensar um pouco nisso seria interessante. Outra coisa, você falou na parte do documento escrito de muita coisa de humanização, de integração com a área verde, só que aqui na prática, tu acabou usando muito ambientes fechados e as circulações é que estão voltadas para a tua área de convivência.
A tua área de convivência, na verdade, assim, poucos ambientes tu consegue ver, tu tá integrado com ele. Eu digo essa área de convivência, essa central aqui. Sim. As recepções, por exemplo, elas estão em ambientes mais fechados ali, né? Às vezes tem aquela ligação com a área externa, mais, por exemplo, aqui, com esse corredor que é mais resumido, né? Essa área aqui poderia trazer aquele aspecto que você falou tanto no seu estudo da parte bibliográfica, né, da parte escrita. Então, eu achei que ficou faltando esse link. Isso é uma dificuldade, né, assim, realmente você pegou uma planta muito complexa de resolver e talvez, eu não sei, né, tenha faltado tempo para, de fato, você trabalhar um pouco mais essa humanização, essas áreas verdes, porque você jogou as áreas verdes, mas, assim, o paisagismo em si, aquela sensação de humanização, vendo o teu 3D, né, a tua fachada, nem sempre a gente não conseguiu absorver a teoria que você colocou tão bem ali que queria adotar. Então, eu acho assim, talvez muita coisa junto a pensar tenha trazido aí essa dificuldade. Mas, de toda forma, como eu disse, você usou muito, é um trabalho muito difícil, você está de parabéns pelo projeto que você fez, né, você já resolveu muita coisa, projetar o hospital não é fácil, mas eu deixo aí essas várias observações, espero que eu não tenha falado demais, desculpa, Ricardo, desculpa, professor Ricardo, aí pela demora aí nas palavras, Sem mas problema. eu fico por aqui, viu? E parabéns, Obrigada. Maria Imaculada. Obrigada. Sem problema, Caroline. As suas contribuições são sempre bem-vindas, né? Até porque você está militando aí na área, né? E a gente, enquanto professor de projeto, de TFG, tem que ser um pouco clínico geral, né? Tem que saber de, né, aeroporto, hospital, né, de academia, de casa, Igreja. de igreja, de centro gastronômico, enfim, tá? Então, a gente vê, né, essas contribuições com muito bons olhos. Bom, então, dando sequência, eu vou passar agora a palavra para o professor Roberto Montenegro. Bom, boa tarde, Maria Imaculada, boa tarde. Boa tarde. Ricardo, boa tarde, Caroline. Primeiro de tudo, eu vou agradecer o convite, né, do professor Ricardo, participar da sua banca e dizer que assim, para mim, ainda que eu não sou um especialista também na área de hospital, eu sempre tenho que ter é um tema que me interessa, então, para mim é um prazer participar da sua banca, né? E aí, posto isso, eu quero dizer primeiro, Maria Imaculada, eu quero te dar parabéns, eu acho que você tem um grande mérito aí, que acho que já foi colocado, de enfrentar um programa complexo. Eu acho que você tem muitos acertos aí, acho que já foi falado, né, mas de fato você estudou toda a RDC e você resolve quase tudo muito bem, e a gente sabe, você fala isso de alguma forma no seu texto, que, claro, a arquitetura é uma arte complexa, porque é uma arte utilitária, né? Então, a gente não pode se desvincular de toda uma problemática complexa que vem das pré-existências culturais, geográficas, etc., mas a gente tem que resolver, mas ela é arte, ela transcende a tudo isso e traz, na verdade, a qualidade da arquitetura vem no arranjo espacial. Só que esse arranjo espacial não é alienado de uma problemática super complexa e funcional e etc. E é evidente que um programa de equipamento de saúde, quanto mais complexo, mais isso se evidencia, a organização do layout acaba sendo muito determinante do partido arquitetônico, né? Mas eu acho que você tem esse grande mérito e então o que eu queria mesmo era te dar parabéns. E aí, você está se formando na banca,
de verdade, é a última vez que a gente pode criticar seu trabalho, porque até pela ética profissional eu não poderia me meter no seu trabalho. Então, entenda, por favor, que eu vou falar algumas coisas, mas porque eu acho interessante te provocar como um estímulo positivo, a, não digo pensar coisas que você não pensou, que talvez eu não veja aí, porque você deve ter pensado um monte de coisa. Todo mundo que projeta sabe que pensar nem é o mais difícil. O mais difícil é você resolver tudo e entregar a tempo. Num semestre muito complicado também, né? Mas, enfim, eu acho que, inclusive, você melhorou muita coisa, né, da banca intermediária para cá, seu projeto cresceu muito, mas vamos lá, eu vou tentar seguir alguma organização aqui, o que não é meu forte, tá? Eu concordo com tudo que foi colocado aí pela arquiteta Caroline, mas eu não vou falar as mesmas coisas, e algumas coisas é evidente que ela entende mais do que eu. Mas eu também acho que no seu histórico, não só tem essa coisa de intercalar, mas lá no começo você de repente fala e depois você retoma de novo no texto. Eu não pretendo te falar isso para você rever todo o caderno, é evidente, até eu falo isso só para a gente conversar, não é minha pretensão nem que se mexa nele. Mas eu acho que lá no começo eu até assustei, porque eu pensei, ela dá um salto muito grande, ela fala muito da antiguidade, do Egito, não fala muito, fala brevemente. Mas, de repente, quando chega no hospital pavilionar, que começa a entrar na era que mais nos interessa, né? Então, a gente entra no paradigma macrobiano, e claro que é importante toda uma disposição horizontal, espalhada, com ventilação cruzada, e de repente chega o antibiótico. E junta com isso que nas grandes metrópoles, nas áreas adensadas, não nas periferias, o metro quadrado é caro. E aí a gente precisa verticalizar. Mas a chegada do antibiótico, as tecnologias do ar-condicionado permitem isso. Então, de verdade, eu acho que no seu histórico, quando você pula para o século XXI, você pula o que mais nos interessa da história. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é assim, a gente nunca termina de estudar a história. Você pode contar, não tem fim. Mas o que nos interessa da história como ciência é explicar o presente. Então, são as perguntas que me interessam para um projeto de hospital hoje, embora essa história toda seja muito interessante, né? A começar lá pela enfermeira inglesa, né, e lá o Lavoisier, porque antes é uma verdadeira tragédia e uma tristeza, né? Infelizmente. Não que ainda não, depois disso ainda não tenha tido muita tristeza. Bom, e aí, os seus estudos de caso, eu não tenho muita confiança na minha memória, então pode ser uma besteira. Me pareceu que não são todos iguais, estavam no caderno, isso não me preocupa, porque melhorou, mas no caderno eu tinha sentido um pouco de falta das plantas, dos cortes, porque eu sei que é muito difícil num hospital a gente chegar de fato à arquitetura, quando muito, e a maioria dos projetos que a gente vê, eles são de verdade resolver bem o layout e a fachada, a estrutura são consequência dele. Aliás, a arquitetura contemporânea, infelizmente, virou isso. Num hospital, eu acho isso muito perdoável e compreendo por quê. Porque é determinante o funcionamento. Mas em outras arquiteturas eu já não entendo, né? Mas aí, eu acho até que você trouxe alguma coisa mais interessante, mas eu sinto falta da gente analisar as espacialidades, e nos cortes, porque como eu resolvo toda essa parte técnica, eu não entendo da infraestrutura. E, aliás, até a arquitetura é um projeto de equipe. Você abraçou sozinho, é um projeto de equipe. E você teria consultoria para os projetos complementares. Mas eu preciso que essas instalações corram contínuas. E elas mudam, tem manutenção toda hora. Então, tem hospital lá do Carmen que tem uma laje técnica. Quando é térreo, a gente tem também, né? E isso tudo se conecta. Então, eu acho que através dos cortes, a gente analisa isso. Mas mais do que isso, a gente fala das espacialidades. Você fala isso no Hospital Sabará, do pé direito duplo, da entrada. Até uma curiosidade, eu trabalhei muito tempo no escritório em São Paulo, que, enfim, um dos sócios era filho de um dos donos do Sabará, né, um dos fundadores. Então, todas as obras do Sabará era a gente que fazia. Tem muita coisa ali que eu até conheço o bastidor de dentro do escritório e nem gosto do projeto. Saiu correndo porque tinha que entregar, mas enfim, até te contar uma coisa.
porque eu sou de São Paulo, mas como eu te falei, eu já não confio tanto na minha memória, eu não acho que o pé direito lá é uma estratégia climática, como você coloca, de conforto térmico. O pé direito é uma estratégia espacial, é isso, a arquitetura é isso. A gente resolve toda a problemática funcional, climática, ética, continuidades com a cidade, estrutura, construção, arquitetura é construção, a gente enfrenta a lei da gravidade, mas a gente doma tudo isso com habilidade para criar a nossa espacialidade, a nossa forma, que insume a nossa arte, mas a forma não é a estética externa, é a concepção da matéria toda, né? Até essa ideia de materialidade que se fala hoje, que eu não consigo entender como a gente regrediu a isso, que se entende materialidade só como o porcelanato que põe na fachada. Materialidade é a matéria toda, a gente pensa o projeto todo como uma coisa só, e a estética é consequência disso, de uma compreensão total daquilo, né? Bom, mas enfim, eu acho que em São Paulo, os hospitais, nem de elite, tem ar-condicionado nas áreas de espera. Muitas vezes é ventilação natural, porque o clima permite, né? Então, aquelas plantas são para ficar agradável, o pé direito é para ficar legal, tá? Mas, enfim, é até interessante isso, e eu não te culpo por isso, porque quando eu cheguei em Teresina, eu demorei para entender soluções de partido. É muito diferente projetar aqui lá. Acho até que aqui é mais difícil. Bom, aí, eu acho que até já falei umas coisas aqui que eu tinha anotado. Eu queria falar de uma outra coisa, da humanização, tá? Eu vou logo para o projeto, mas só acabar esses 2 pontos aqui. Eu também acho que é uma coisa, e eu tenho uma hipótese, mas eu, Roberto, acho isso, que essas coisas vieram do marketing e da moda, mas não do campo da arte, nem de uma discussão consistente das problemáticas. Embora a gente use esses termos, né, bioclimático, humanização, e está aí na bibliografia, na academia, não podemos negar que, né, temos que citar. Mas, de verdade, a humanização sempre foi e sempre será um critério de uma boa arquitetura. Não existe boa arquitetura sem humanização, em nenhum programa. Não existe boa arquitetura que não considere as questões do clima, as questões ecológicas, mas entendida dentro de cada época e das necessidades de cada lugar e programa. Então, eu acho que tem muito a ver com a moda e com o marketing, de repente a gente começar a ter que chamar arquitetura humanizada, arquitetura bioclimática, quando, na verdade, eu estou dividindo isso porque é uma militância minha com os jovens se formando. A arquitetura sempre tem que ser humanizada, bioclimática, isso sempre fez parte dos critérios da arquitetura. Está no Armando de Holanda, construído no Nordeste, e de verdade tem obras daquela época que resolvem muito melhor a questão climática do que obras de hoje, que estão muito mais preocupadas com a fachada externa, numa composição ali super maluca, cheia de fragmentos de coisas brilhantes, que mal a gente entende o todo, né? Bom, falei já a minha bobagem, que o Ricardo não aguenta mais ouvir, porque ele dá aula comigo, eu sempre falo isso. Então, vamos falar do projeto, né? Posso eu compartilhar, porque daí eu consigo apontar? É só porque eu não sou do discurso verbal, né? Eu tenho mais facilidade de desenhar, então pelo menos eu queria apontar. Posso compartilhar aqui? Eu vou tentar, tá? Ativo aí o compartilhamento, viu? Acho que quando partilha, quando compartilhar, alguém me avisa se compartilhou? Deu certo. Tá legal. Então, bom, Maria Imaculada, claro, agora eu vou voltar para aquele gancho de parabenizar. Eu acho que você conseguiu soltar bem mais os volumes, né, dos setores, o que eu acho que cresceu muito o seu projeto. Concordo com tudo que a Caroline falou, que dava para explorar ainda melhor essa integração do verde, dos pátios, com áreas de maior permanência, etc., mas você melhorou muito a qualidade espacial. Seu projeto cresceu em tempo recorde, porque uma metade de semestre que, a rigor, a gente olha o seu projeto como olharia um projeto que tivesse um semestre normal, né? A sua organização, eu acho que está muito boa, né?
Eu acho que você criou algumas estratégias de iluminação interessantes e ventilação, soltando os volumes. Existem outras possibilidades também. As recepções, eu acho que melhoraram muito, né? E aí, eu vou começar por esse desenho, né? Eu vou parar de ler meu papel. É o seguinte, eu acho que em algum momento, infelizmente, esqueceram que a arquitetura é indissociável do urbanismo. E eu acho que só o trabalho de resolver aí dentro já deve ter te ocupado mais tempo do que você tinha. Então, é mais uma conversa mesmo de arquitetura, porque eu gosto e você também, né? Mas, assim, quando eu faço as recepções por aqui, eu tenho que pensar numa continuidade, numa ligação com a cidade. Bom, essa cidade aqui em volta ainda não é exatamente o que a gente gostaria em termos de densidade, de ser caminhável e tal, mas tem que começar da arquitetura e das nossas intervenções, né? Então, eu acho que a gente pensa num eixo de calçada, num caminho que vai se ligar com a cidade. Então, eu não vou jogar um gradil bem na frente de um eixo que não deixa de ser uma espacialidade que me convida a entrar nesse hospital. Tem gente que vem de ônibus, né? Deve ter um ponto de ônibus, alguma coisa por aqui. Talvez você tenha falado disso, eu não lembro, mas não me importa tanto onde ele está, mas o desenho poderia chegar até ele. Claro que eu não vou atrapalhar o funcionamento, mas você pode manter um piso alto que priorize o pedestre, mas que os carros passam aqui como uma lombada. Tem vários recursos para isso, né? Então, eu acho que o nosso desenho da área externa, a gente tem que entender a arquitetura, não separar o que é dentro do edifício, o que é fora, o que é a cidade. É uma coisa só. As estratégias, às vezes, mudam, mas a gente trabalha continuidades e qualidades, né? E aí, é claro que você faz um jardim todo em volta, mas você pode afastar um pouco as vagas do prédio e criar uma faixa verde em volta do prédio. Com isso, você também melhora muito a qualidade ambiental do prédio, o clima, né? A gente não pode esquecer que a pavimentação em Teresina, acho que isso se faz muito importante, a pavimentação é um aquecedor natural, isso é legal lá na Patagônia, nas Serras Gaúchas, mas em Teresina é muito melhor eu ter a terra, que esse calor à noite não vai, da pavimentação não fica sendo irradiado direto para as janelas, que eu acabo gastando com mais ar-condicionado, etc. E posso tirar partido de um jardim. Bom, gosto muito da sua estratégia das marquises, mas por que não fazer uma marquise, então, que me leve na sombra até a rua e até o ponto de ônibus? Eu não vou fazer um L, eu posso parar aqui, mas eu marco essa entrada. Parte da qualidade da arquitetura é a transição do edifício à cidade. Isso foi esquecido nos tempos que a gente está vivendo. Se fecha tudo com muro, é evidente que tem os problemas de segurança, que a gente não pode se alienar a eles, mas isso dá para enfrentar, né? Bom, eu vou mudar aqui a planta. Mudou a planta aí? Mudou. Ótimo, obrigado. E aí, eu acho que das áreas específicas, a Caroline não só já falou muito bem, como ela tem mais experiência do que eu, né? Mas eu vou voltar a um ponto que ela falou, que eu acho interessante na questão da humanização. De fato, quando você faz esse pátio aqui com verde, não deixa de ser uma humanização, quando você, né, pensa nas cores, etc., né? E nesses outros pátios também essas circulações são mais agradáveis e tal. Agora, uma outra questão é assim, eu preciso sentar dessa forma nas recepções, em fila, que a única coisa que eu tenho para fazer é ficar olhando aquela tela, ansioso para ser atendido. Então, tem maneiras de organizar o jeito de eu sentar, que é muito mais agradável, não precisa eu ficar olhando para as costas da outra cabeça, né? Então, eu acho que até a gente tem vários exemplos de hospitais aí no Brasil, de UBSs e tal, que você tem uma organização muito fácil. Mas o seu projeto, eu entendo que uma das qualidades da arquitetura e um dos critérios que a gente deve sempre abraçar é a questão da flexibilidade. Os edifícios têm que se transformar. A parte física, né, da estrutura e tal, dura muito mais do que o jeito que as atividades se organizam. Então, facilmente, era só mudar os móveis de posição, né? A sua arquitetura permite isso. E, aliás,
você fala, né, nas cores e tal, é claro que isso tudo é muito importante, entra nos critérios de sensibilidade, mas a gente não pode se esquecer que a arquitetura tem uma potencialidade maior do que essa. Na própria configuração espacial, a gente traz qualidades. Então, quando você cria essas áreas internas, esses núcleos, né, de áreas, enfim, de tratamento, atendimento, cirurgia, etc., e coloca a circulação em volta, eu não preciso ter essas duas coberturas na mesma altura. Eu posso ter essa aqui um pouco mais alta e a da circulação um pouco mais baixa, até com outra estratégia formal, e eu posso ter entrada de luz natural por essa diferença de altura. O Karman fez muito isso, o Lelé fez isso também. Eu acho que isso não tira o mérito do seu projeto, mas eu acho que se fosse um projeto para ser continuado, e aliás um projeto hospital se faz muito mais tempo do que esse semestre, até para uma equipe, seria uma continuidade natural, né? E aí, olhando isso aqui, eu também acho que você melhorou muito as circulações, etc., mas me chama a atenção que em certos momentos você usa uma estratégia de uma circulação central. Ela tem vantagem porque eu jogo as minhas salas para os jardins e posso explorar essa vista. Eu posso ter vidro do chão ao teto aí e criar um brise, algum elemento que dê intimidade para dentro e jogo esse jardim para a qualidade ambiental de quem está aqui dentro. Posso até trabalhar com murais, né? A Teresina tem uma tradição enorme com esses murais, com esse grafismo urbano. Bom, só que aí, outras horas, você coloca essa circulação externa. Também a gente tem muitos casos de referências de arquiteturas muito boas de hospitais que essa circulação é externa. Eu posso até ter pátios verdes aqui dentro, mas eu só tenho duas observações principais para sintetizar no seu partido, que eu acho que, talvez, indo mais para frente, você acabaria melhorando mais esse partido, talvez integrando melhor os eixos de circulação, os alinhamentos, porque na modulação isso facilita a construção. E até facilitaria a sua planta de cobertura, que ficaria muito mais limpa, e até brincar com essas alturas. A outra questão é que quando eu tenho uns eixos de circulação claro, e aí esses meus setores partem desses eixos, aqui quase faz isso em alguns momentos, em outros tem outra lógica também interessante, mas quando eu parto dos eixos, eu posso ter vazios maiores entre cada um, se o terreno permite isso, porque eu posso ter expansões pontuais. Eu poderia ampliar só essa área, se essa aqui viesse um pouquinho mais para cá, e esse corredor viesse assim, eu teria um jardim aqui, né, que agrega uma qualidade, mas também vira uma folga para expansão. Eu poderia ter um jardim aqui também, separando essa recepção desse aqui. Poderia aumentar um pouco o jardim da internação. Você vê que a internação é muito fácil você ampliar verticalizando, né, porque ela já acaba sendo a única parte do hospital fácil de ampliar, porque ela já é mais ou menos um pavimento tipo. Bom, então acho que é isso, né? Eu me perdi aqui, eu vou só ver aqui se tinha mais. E daí eu acho que se essas circulações fossem mais claras, sua cobertura ficaria mais clara. Tem acho que eu digo, a estrutura ficaria mais limpa, a manutenção facilita, você não tem um monte de água para lá e para cá. A questão da calha central, eu sei que acabou viabilizando vários partidos muito bonitos na arquitetura, mas qualquer falha na manutenção, qualquer entupimento, você tem vazamento de água no meio do seu edifício. Então, na prática, já que nem se vêem essas águas de fora, porque você optou por um partido que não mostra a cobertura, quando a gente joga as águas para fora, para as áreas de corredor, até para onde caem esses jardins internos, acho que é muito mais fácil para você não ter problema de manutenção, né? Bom, mas espero que você entenda que quando eu falo isso, eu não estou desqualificando as várias qualidades que você enfrentou no seu programa, e o seu partido resolve muito mais coisas do que eu pontuei. Reforço que eu parabenizo a sua solução de partido, e estou falando coisas pontuais que são muito pequenas, que acho que facilmente se resolveriam. Uma outra questão, nas recepções, eu acho que no programa talvez daria para encaixar um café,
porque às vezes as pessoas esperam, acho que isso também entra numa questão de humanização, de preocupação com o público que está ali, né, esperando e tal, pode até ser aberto para fora, para algum jardim, essa espera pode ser muito mais agradável. E acho que agrega ao hospital também, porque tem muito treinamento, às vezes tem campanha de vacinação, em tempos, né, de assunto de vacina e de não vacina, e de falta de vacina, etc. Mas eu acho que um auditório perto da recepção é uma coisa muito legal para incluir num programa desse. Até me desculpo porque eu não falei nada disso na sua pré-banca, é porque o seu projeto vai melhorando e a gente também vai se empolgando mais com a sua arquitetura, né? Mas eu acho que um auditório agrega muito e dá outras possibilidades também. Não um auditório muito complexo, não é nada disso, né? Bom, eu acho que eu falei quase tudo, mas assim, eu acho que as questões principais de um projeto na área de saúde, que são a contiguidade das atividades, também as adjacências dos setores, você trabalha muito bem. Mas eu acho que a Caroline percebe isso até melhor do que eu e já colocou também, né? Os seus percursos, de um modo geral, salvo algumas exceções que também foram pontuadas, eles também estão bem resolvidos, né? Tem até uns índices para falar de percurso, tem aquele índice Yale, e de verdade é uma questão do hospital, principalmente dos enfermeiros, depois os médicos e por último o público, porque é o tempo de atendimento de uma pessoa, pode representar, salvar uma vida, né? Então o percurso dos enfermeiros principalmente tem que ser muito curto, né? Bom, a questão da infraestrutura também com esses eixos contínuos dos corredores mais organizados, a gente consegue passar pelo forro dos corredores e você faz caminhos muito mais limpos para levar a infraestrutura para tudo, mudar, etc. Bom, uma pequena observação que eu quero te fazer, Maria Imaculada, na tua apresentação, acho que você inverteu o que é conceito e o que é partido. Só para ficar muito claro, embora eu não acho que é isso que importa, e eu declaro que eu tenho muito mais interesse na discussão do partido do que na discussão conceitual, até porque eu acho que ela veio do desenho industrial, e essa história do conceito foi muito mais para vender mais, para seduzir as pessoas, às vezes para empurrar coisas que as pessoas nem precisam. Então, o conceito vem muito mais do campo mercadológico, e eu acho que essa discussão, inclusive, tem tirado a arquitetura do campo artístico, porque a arte não é uma questão lógica, envolve abstração, e a abstração é eu pegar um projeto e ficar explorando no campo espacial, que é o nosso campo, para achar soluções. E, às vezes, ela é na mão contrária do conceito que eu imaginei a priori. Quando eu invento um conceito, no campo mercadológico, funciona. Eu resolvo esse conceito, minha arquitetura está resolvida, mas a arquitetura não se faz assim, né? Mas o conceito, de verdade, ele está no plano da ideia. Tudo que é ideia. Então, quando você fala de algumas questões ali, pontuando o partido, elas são conceitos, que seria flexibilidade, humanização, tudo isso é conceito. A hora que ganha forma, cor, tudo que vira solução é partido, a forma é um partido, né? A arquitetura se resolve no partido, os conceitos, de verdade, essa discussão serve para subsidiar critérios importantes para a nossa arquitetura. Então, clima regional, que você fala que é conceito, na verdade, não é nem partido nem conceito. Clima é problema que a arquitetura tem que enfrentar, sempre. Aliás, que arquitetura que não tem que enfrentar seu clima regional? É um critério da problemática que a gente tem que enfrentar. Aí, quando você fala em tons terrosos e marquises, isso não é seu conceito, isso é seu partido. É a forma, é a solução que você está dando, tá bom? Mas, para mim, não importa o que você diz que é conceito, nem o que é partido, mas é a arquitetura que você traz. Tanto faz o nome, né? Mas é isso. Espero ter contribuído e não ter chateado. De forma alguma, Roberto. Também as suas considerações também são super bem-vindas. A sua contribuição na banca intermediária também foi aí preponderante aí para que ela pudesse, né, evoluir no projeto, né? Esse é um projeto feito a várias mãos, né, Maria Imaculada, né? E até com relação às minhas palavras, eu vou falar muito menos do que, né, a arquiteta convidada e o professor Roberto, porque o
orientador, você sabe, né, ele é, né, um suspeito aí, né, é como se ele fosse um padrasto aí do projeto, né. Então, eu vou usar até um pouquinho aí do que o Roberto falou, né, eu acho que a simples elaboração dessa planta baixa já é um TFG, né? Não precisava nem ter feito, né, o restante do desenvolvimento, porque é um processo bastante complexo, né? Você chegar, né, a esse resultado pensando tantos fluxos, né? E pensando tantas partes de um hospital, como a Caroline mesmo disse, né? Porque você tem aí, né, ambulatório, tem trauma, tem a parte de urgência, emergência, internação, UTI, né? E como eu já havia comentado, acho que não foi na sua banca, foi na banca, né, de um outro professor, do professor Fritz, né? O orientando dele inventou de fazer uma universidade, né? Em 2 meses, né, que nós tivemos nesse período, o cara inventa de fazer uma universidade, né? 9 blocos, né? 48 pranchas, isso é um doido, né? Se vocês, em vez de facilitarem a vida de vocês, vocês gostam de procurar sarna para se coçar, né? Porque se eu fosse estudante num período complicado como esse, né? Na verdade, acho que vocês também foram apanhados de surpresa, né? Porque vocês começaram TFG1, né? Lá em 2019, né? Começa o 2020, né? Vamos terminar aí, né? Em junho, de repente, o período se esticou, né? Em, sei lá, 13 meses, né? Porque nós já estamos em janeiro, né? Então, é uma loucura, né? E eu acho que todo aluno, quando pensa, vou escolher um tema para TFG, ele escolhe o maior tema possível que ele possa, né, imaginar, porque ele acha que vai ser o último projeto que ele vai fazer na vida dele. Então, vou fazer aeroporto, vou fazer hospital, né? Vou fazer uma universidade, tá? E isso aqui é somente o quê? O início, né? Ainda não é só a vida profissional, mas é o primeiro projeto, né, mais profissional que você vai fazer, né? Mas é bom porque quando vier agora uma coisa muito menor, você vai tirar de letra, né? Porque você já passou por um nível de complexidade, né? De você escrutinar essa série de informações, da pesquisa em si para chegar, né, a esse resultado. Ela é tão grande, né, que quando você pega desafios menores, eles vão se tornar, né, muito simples, tá? Então, vale também como um aprendizado, né, para você não enxergar qualquer tipo de desafio como um grande problema, né? Por quê? Porque você já passou por uma carga muito maior, tá? Então, ao invés de eu comentar o teu projeto, né, ponto a ponto, que eu acho que todas as considerações que foram colocadas pelos membros da banca foram super válidas, né? Eu vou fazer, na verdade, elogios, né? A você como orientanda, né, que sempre foi muito proativa, né? Não precisava, não é aquele orientando que dá trabalho, que você tem que... E aí, como é? Então, você provocava as orientações, você, quando me procurou, né, já sabia exatamente o que você queria, né? Os professores, você sabe, da UFP, eles não gostam muito de orientar projeto de hospital, né? Esse já é o terceiro ou quarto projeto que eu oriento, né? E normalmente os alunos fazem assim uma via crucis, né, dentre todos os professores, e ninguém topa. Por quê? Porque é um trabalho, né, tanto para quem faz como para quem orienta, né, extremamente complexo, né? Porque a gente, de certa forma, tem que estudar, né, para poder orientar. Como é que eu vou lhe orientar se a gente não tem um mínimo de noção, né, com relação àquilo que a gente está orientando? Então, parabéns aí pelo seu esforço, né, pelo seu resultado, tá? Eu acho que faltou um pouquinho no projeto só a questão plástica, né? Eu acho que
essas fachadas, elas poderiam ter sido mais bem trabalhadas, mas eu acompanhei aí o teu cronograma, né, para chegar à planta, né, claro que a fachada, o volume, ela é uma consequência já de quando você está desenvolvendo a planta, mas eu acho que se houvesse mais tempo, né, você poderia ter chegado a um resultado, né, mais, né, assim, mais esteticamente mais elaborado, tá? Não estou dizendo que está ruim, estou dizendo que poderia ser melhor, né? E com relação também a essa questão da humanização, né, que eu acho que foi o Roberto que comentou, né, eu acho que podia ir um pouquinho além, né? Eu acho que essa presença do verde aí ficou muito mais assim como preenchimento de vazios. Eu acho que esses vazios eles poderiam ter sido mais explorados, né? Criado espaços aí mais, né? Então a gente vê, por exemplo, nessa plantinha que está aí apresentada aí pela Caroline, né? Você vê, tem uns rasgos, assim, está muito mais como prisma. Eu acho que poderia criar aí umas áreas mais generosas, né? Que, como eu acho que foi o Roberto também que comentou, né? Eles estão muito mais aí nas áreas de passagem, né? Do que nas áreas de permanência, né? Então, por exemplo, isso poderia ter sido explorado nas áreas de internação, né? Inclusive, existem estudos com relação a isso, que os pacientes eles se recuperam muito mais rápido, né? Quando eles têm a presença de luz, né? Natural. Eu acho que essa coisa dos jardins ali na área né? De quartos, eu acho que seria nessa parte que você colocou ali que é uma área que você chamou de aquela área onde as crianças vão brincar ali, você chamou ali uma área de convivência, é isso que você chamou, né? Botei área de lazer, né? Pode ser área de convivência. Eu acho que ali poderia ter sido mais explorado, mas eu acho que foi a questão do tempo, que eu sei mais do que você, que né? Foi mínimo, né? Foi mínimo, tá? 2 meses e meio, ainda com recesso de final de ano, tá? Vocês fizeram, foi milagre, tá? Então, mais uma vez, parabéns, tá? Corroboro as palavras dos colegas que fizeram as suas considerações, e agora, então, eu dou como encerrado as minhas palavras, vou pedir só que você e os convidados aí da apresentação saiam, por favor, e a banca agora vai se reunir, então, para fazer a avaliação do seu trabalho. E logo em seguida eu passo uma mensagem para você retornar à sala, tá bom? Para a gente divulgar o resultado. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Vou sair aqui, ó. Roberto e Caroline, vocês receberam aí a ficha de avaliação, né? Aí, se possível, se vocês tiverem como imprimir isso aí, tá? Eu queria que vocês... a gente vai conversar agora, ainda tem alguns aqui, né? Ainda na sala, né? Acho que dá para você remover, Ricardo. Como a Carol... não, se é a Caroline, não tem problema, né? Não, é a Aldine. Não, dá licença aqui, Aldine. Pronto. Tá? Então, se vocês puderem imprimir, tá? Eu queria ouvir a opinião de vocês aí com relação ao trabalho. Comecem. Eu, na verdade, assim, toda a banca eu falo a mesma coisa. E quem sabe melhor da nota é o próprio orientador, e quem sabe menos é o convidado externo. E eu estou no meio. Porque também se valor, eu acho assim, é claro, a gente pode só olhar o projeto, né? Mas eu acho que também tem o empenho da aluna, o que ela era de aluna no curso, quanto ela se esforçou, e pelo que você falou, pareceu que ela se esforçou bastante. Eu gosto bastante da planta, mas é um projeto que, por exemplo, eu sinto falta de não se pensar em 3 dimensões, a construção, a relação com a cidade. Mas também acho que é um TFG super
complexo, tem uns mais fáceis também, né? Então, tudo isso a gente tem que relativizar, né? Assim, com relação, né, eu já falei muito, né, com relação a essa questão da dedicação dela, com relação ao TFG, ela sempre foi super proativa, desde o TFG1, tá? Aquela menina que está sempre procurando, né, que super interessada, leituras e te pedindo para participar. Eu arranjei algumas, sempre quando tem projetos de arquitetura hospitalar, Caroline, o Napoleão, ele co-orienta junto comigo. O Napoleão você deve conhecer, né? Sim. Napoleão chegou aqui no Piauí junto comigo, né? Ele é lá da minha terra, lá do Rio, né? E ele sempre que tem projeto, ele se coloca à disposição, tá? Então, como eu disse, esse foi um projeto feito a muitas mãos, né? E acredito, como você milita na área, você deve conhecer, porque ele já, inclusive, já teve uma passagem pela Fundação Municipal de Saúde, né? Eu conheço de nome, eu não conheço pessoalmente, não. Não cheguei a trabalhar com ele, não. E na última hora aconteceu um imprevisto com ele, né? Ele estava com suspeita de Covid, né? E não foi possível, né? Na verdade, você já estava lá na lista, porque a comissão ela sugere alguns nomes, né? E aí a professora Silvia tinha colocado. Houve uma sugestão prévia, tá? Então, eu acredito que agora você vai ser uma convidada, né, bastante frequente para esse tipo de bancas, tá? Não é só convidada, né, Ricardo? Porque você falou, quando eu pego o hospital... Ela foi nossa aluna, viu, Roberto? Ela é da UF. Quando eu pego o hospital, tá dando um chiado aqui para mim. Eu não estou te escutando direito, Roberto. Tá saindo assim. Tá ouvindo agora? Não. Melhorou. Então, eu até falou que quando orienta o hospital, você a gente tem que estudar, né? Mas a gente também pode ficar mandando falar com a Carolina, né? Pronto. Que funciona melhor ainda. Funciona. A gente está mergulhado nisso. Quando a gente começou lá foi difícil, mas a gente já aprende, né? Quando tem que projetar. Então, termina, Carolina. Não, continue. Então, ela sempre foi, né, essa orientanda bastante proativa, né? Eu só acho que ela prometeu algumas coisas lá no início e eu acho que o projeto não se traduziu nisso, né? Nessa questão que eu falei ali para ela própria, né? Na questão da humanização, eu acho que ele poderia ter sido melhor, né, explorado, eu acho que plasticamente poderia ser um projeto mais rico, né? Eu achei bastante elementar, está um prédio comum, né? Não que teria que ser um prédio extraordinário, mas eu acho que a parte formal, a parte da concepção da forma, ela não dominou. Mas até aí, normalmente são nos programas de hospital mesmo, que pouca gente chega a projetar, vira consequência, né? Uhum. Mas eu concordo com você. Né? Eu acho que... É o número 2, Roberto. Agora você tem que dar a sua opinião também aí. Você que sabe do meio, você disse. Então, eu não sei. A nota, eu sempre espero um da banca falar e imito. Assim, eu achei... a parte do miolo ali, de cada ambiente, ela estava sabendo bem, ela conseguiu decifrar muita coisa, mas, de fato, faltou tempo. A gente percebe bem essa coisa do faltou tempo para apurar, né? E também, querendo ou não, como você falou, Roberto, inevitavelmente a arquitetura hospitalar, a gente... Não é que... Assim, já é tão difícil que realmente a gente começa ali da forma do layout para poder chegar no volume que não deu muito tempo para ela. E, assim, é muito difícil, mas das bancas de TFG que eu tenho participado de arquitetura hospitalar, eu tenho me surpreendido com o que certos alunos têm conseguido fazer.
entendeu? Então, assim, eu acho que nesse caso, a nota máxima, eu acho que ela realmente, comparando com alunos, né? Comparando com alunos fazendo também a arquitetura hospitalar. Então, eu acho que deu para ver o esforço, deu para ver a dedicação, ela falou bem de história, a apresentação foi muito boa, mas eu acho que a nota máxima realmente, que eu procuro dar às vezes, quando consigo, mas tem que ficar um pouquinho, tem que perder alguma coisa por essa falta lá do tempo. Ela já vai perder um pouquinho, porque ela entregou com atraso de horas, aí vai perder meio ponto. Então, o projeto dela só vale 9,5, tá? Até 9,5. A nota máxima dela seria 9,5. Horas, minha gente, conta isso. Era para entregar até às 16 horas. Para mim, se fosse para mim, era até às 11h59 do dia. De 59 segundos. Na outra faculdade que eu dava aula, que era direto para o orientador, até com 2 dias de atraso, que eu via que era algum esforçado e fez muita coisa, eu nem repassava para a coordenação, mas lá eu tinha essa autonomia, né? Aqui eu sigo as regras. Também não concordo, mas concordo que se é uma regra, temos que seguir. Né? Tem uma comissão que define, respeito. Mas qual era a nota máxima que você ia falar, Caroline? Ela estava para falar? Não máxima, né? No caso, eu acho que a gente, não sei, hoje em dia, como a média está alta, eu nem penso em ir na faixa da casa do 8, não, porque parece que a nota baixa. Eu acho que um 9 era uma nota. Eu também estava pensando no 9, né? Eu também estava pensando no 9. Não é a nota máxima, que é 9,5, né? Eu acho que está devendo, né, um volume mais, né, agradável. Eu achei que ficou aquela tirinha ali muito, né, assim, está faltando molho, né? Eu acho que ela poderia ter jogado, sei lá... Falta arquitetura, porque a forma, por outro lado, ela enfrenta o problema muito bem. Eu, na verdade, estava pensando em imitar vocês, e eu sou generoso. Eu acho que a gente sempre dá nota mais do que vale, eu tenho consciência disso. Se a gente fosse pensar bem, talvez não fosse nenhum projeto 8, mas eu também daria 9, porque tem projetos 8 muito piores que os dela. E acho que ela tem um grande mérito que a gente tem que valorizar. Não é fácil resolver tudo isso. Ela tem um mérito grande. E aí tem uma outra coisa que me comove, ela nem falou hoje, né? Talvez a Caroline nem fale. Bom, eu não confio na minha memória, mas não foi ela que perdeu uma irmãzinha, isso que motivou ela a fazer um hospital infantil e ela deu o nome da irmã no hospital? Não sei, ela nunca me contou sobre isso, não, Roberto. Eu acho que ela falou isso um dia chorando até, mas a minha memória é tão ruim que também não quero contaminar vocês com uma coisa que pode ser uma besteira. Se não foi ela, foi outra aluna, mas eu estou quase certo que é ela. O Eduardo também, no semestre passado, orientou uma menina que fez um hospital infantil de câncer. Né? Mas eu não fui da banca e nem conheço esse projeto e nem sei quem é essa menina, só falei com a sua aluna. E fiz banca fora da USP, mas eu acho que não era, eu acho que foi ela mesma. E assim, se fosse um aluno que foi relapso também, aí a gente tinha mais coragem de baixar uma nota, mas foi a gente vai dar uma nota mais rigorosamente pelo projeto, né? E quando é um aluno... Mas vamos fechar em 9, então, todo mundo? Não que tivesse que todo mundo dar mesmo, mas eu acho legal. Então, aqui nessa ficha de avaliação, a gente tiraria o quê? 1 ponto no projeto, seria isso? Ricardo, a banca que eu fiz com a Nícia e com a Silvia também, elas deixaram a gente pôr só uma nota embaixo, nem ficar discriminando, que é o que eu fiz. Porque é complicado, porque o projeto só vale 9,5. Como é que você vai colocar... Aqui teria que ter os critérios 9,5, né? A gente pode pôr só 9 em tudo, né? Pode pôr 9 embaixo e assinar. Ou põe qualquer número para somar 9, aí cada um faz o seu e pronto. Pode ser. Pode ser.
Eu vou colocar 9, então, aqui. Viu? Pode ser 9. Aí fica igual, não fica ninguém dando menos. Não ninguém como... Carrasco e o outro como o herói. Exato. Aí eu queria combinar com vocês o seguinte, que vocês me mandassem, tá, por e-mail, eu vou mandar a ata para vocês, né, que existe 2 documentos, Caroline, a ata, né, e essa ficha de avaliação, né. Então, eu vou mandar a ata já assinada por mim para você, tá? Aí, ou você pode mandar direto para o Roberto, ou você manda para mim e eu mando para o Roberto novamente, né? E aí o Roberto me retorna, né? É melhor eu te mandar e você me manda de volta com Não tenho contato, Roberto. a sua ficha de avaliação e a ata novamente. Aí eu mando para o Roberto, né? Se puder mandar em arquivos separados, é melhor, né? Aí ele manda de volta com a ficha de avaliação dele e a ata, né? Tá ok. Eu devo imprimir e assinar ou posso botar uma assinatura eletrônica? Ou se for assinatura tem certificado? Tenho não. Então é melhor imprimir. Pronto. Ricardo, eu inseri minha assinatura no Word e já te mandei a ficha, tá? Aí sempre você faz um PDF aí. Pronto, tá certo. Você não vai usar minha assinatura para outra... Aliás, eu acho que essas assinaturas, que não é digital que você usa, mas essas que a gente escaneia, é um risco enorme, mas eu já enorme. O cara pega ali... Eu já trabalhei com comunicação visual, eu tinha desenhista que era um verdadeiro artista de falsificação de documentos. Ele fazia tudo que você pudesse imaginar, carteira, tudo, tá? Um mestre da coisa. Imagina você mandar sua assinatura. Né? Eu participei de umas bancas em faculdade particular que assim, não, me manda tua assinatura que eu boto aqui. Aí eu, mas gente, mas isso... Não. Me manda que eu... Mas, na verdade... Mas quando a gente manda em PDF, mesmo protegido, tem programa que abre. Eu tenho um programa que abre. Mas se for um certificado digital, ele não reconhece e ele não... ele dá uma mensagem lá em cima dizendo que se está tudo ok, aí a assinatura digital é reconhecida, o certificado reconhece. Como você fez essa assinatura digital, Ricardo? Porque eu tinha uma pelo escritório, mas não sei se é a mesma coisa. Não, eu tenho da pessoa jurídica e da pessoa física, né? Aí essa minha é da pessoa física. Aí eu entro em um monte de site, né? Por exemplo, da Receita Federal, do INSS, né? Com a minha da pessoa física, né? CICAF da empresa, para atualizar certidões, né? Tudo com a minha da pessoa física. E eu usei aí para algumas outras coisas, por exemplo, para a eleição do CAL, que eu fui o coordenador da eleição, aí foi ótimo, porque senão ia ter tudo quanto era papelada, tinha que ir para minha casa, para o cara ir buscar, aí ele me mandava, eu botava lá o negócio, já mandava na hora, cara, é uma mão na hora. Mas nada é 100% seguro também, porque alguém uma hora vai hackear também, né? Mas, enfim, fazer o quê? Eu não vi que o Serasa foi invadido na semana passada, 220 milhões de brasileiros foram afetados, né? As informações sendo vendidas aí na rua, pô. Seu nome, CPF, renda, né? Uma série de informações. Né? O Serasa, pô, que já pensou, o cara entrou lá, tirou tudo quanto é restrição dele, deve ter feito isso, no mínimo, né? No mínimo. Bom, eu posso chamar ela, então? Pode sim. Já recebi aqui, viu, Roberto, o teu... Aí, quando eu vi a ata... Ricardo, você não quer inserir essa minha assinatura na ata? Porque você já está com ela aí mesmo, é uma imagem, Ctrl-C, Ctrl-V, em arquivo de Word. Pode ser, se você me autorizar... Eu autorizo. A Silvia me autorizou a fazer a dela lá. Pronto. Beleza. Pois então eu mando só para a Carolina. Isso, para simplificar, né?
Depois, quando a Caroline mandar, você me manda, que eu estou fazendo um banco de imagens de assinatura. Mas, ó, brincando, se eu tivesse a do Paulo... Não problema não, eu já sei de quem que eu vou atrás. Tá, eu vou chamar ela aqui. Brincadeira, Roberto. Eu também estava brincando. Vou convocar ela aqui, deixa eu ver onde é que ela está aqui. Eu acho que a gente já participou de bancas juntos aí, Roberto. Foi uma da Karenina, não? Da Amanda. Foi, da Amanda. Foi exatamente, porque era um hospital. Exatamente. Qual Amanda? A Amanda que é da professora? Não. Amanda Moreira. Ela era orientadora, né? Eu não lembro o nome da aluna. E Rayane. Eu tinha acabado de chegar, tem uma parte da memória que eu apaguei, que era tanta coisa para ver, eu só devo ter falado besteira na banca, se eu conseguir falar alguma coisa. Na verdade, eu não lembro. Eu não lembro nem o que foi que eu falei. Eu também não lembro. Eu lembro que a Amanda é simpática. Bom, Imaculada, então, parabéns aí, tá? Você foi aprovada, né? E como você teve ciência, né? Por conta lá daquele atraso por horas, né? Foi aqui instruído que a gente tivesse como nota máxima somente o 9,5, tá? E a banca, então, de forma consensual, tá? Atribuiu a nota 9 ao seu trabalho, tá? E o motivo de não ter atingido a nota plena foram todas essas considerações, né, que a gente comentou, né, aí aí ao longo aí das considerações de cada um dos participantes, tá? De qualquer forma, né, você é uma vitoriosa, né, por conta da dimensão, né, do seu trabalho, né, num período tão complicado para todos nós, né, e você conseguiu chegar, né, aí, né, no final do curso com um projeto, né, aí enorme, né, então, só pelo tamanho do projeto, né, já valia um 10, né, de ter escolhido um projeto desse tamanho, tá? Então, parabéns, tá? Mais uma vez. Eu queria saber se os demais membros querem comentar alguma coisa. Eu acho que podia todo mundo aí ligar a câmera para a Maria Imaculada fazer um print, né, com as caras das amigas, né? Ela não quer a cara da banca, quer a cara das amigas, né? Vieram me apoiar aqui, né? Tipo, tá com vergonha. Mas, bom, a Maria Imaculada, eu quero te dar parabéns, de verdade, eu cheguei no curso, né, recentemente, então, a maioria dos alunos eu conheci só no final, e que bom que eu fui convidado para a sua banca, fico muito feliz com o convite do Ricardo, não só porque a gente tem dado aula junto, e tem sido legal discutir arquitetura, mas porque me deu essa oportunidade de te conhecer, ver seu trabalho, que eu acho que tem um enfrentamento muito bonito da escolha do tema, ao que você conseguiu resolver desse partido de um problema bastante difícil, né? Então, parabéns, muito sucesso na vida, e toda essa discussão é muito mesmo apostando em você. O que você já faz bem, você já faz. A gente quer provocar para você ficar melhor ainda. Obrigada. E eu só lhe dou parabéns. Parabéns pelo trabalho. Parabéns porque você é uma arquiteta a partir de agora, né? Você está aí habilitada a se formar e boa sorte aí nesse caminho e que a gente se encontre aí no mundo da arquitetura hospitalar, porque eu acho que quem escolhe esse tema para fazer o TFG acaba abraçando ele aí para o resto aí da carreira profissional. Então, a gente se encontre aí nesse ramo. Viu? Boa noite. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Caroline, o professor Roberto, por ter disponibilizado um tempo e também pelas
coisas que eu anotei aqui que servem tanto para a vida acadêmica como agora para a vida lá fora, né? E agradecer também ao professor Ricardo, que, meu Deus do céu, foi muito solícito, me acompanhou em todas as coisas e que me deu muitas dicas boas também. Então, agradecer a todos os três e pela nota também. Por agora sou arquiteta e estou muito feliz. Parabéns. Obrigada, professores. Parabéns. Depois, Maria Imaculada, você vai precisar assinar a ata, tá? Aqui, como a gente está remotamente, então a ata vai para um, vai para outro, volta, aí você vai ser a última a assinar, porque esse documento precisa estar anexado lá na hora que você for entregar o trabalho, tá? A data para entrega do trabalho, teoricamente, segunda-feira, né? Mas com a defesa hoje, né, eles vão ter que abrir alguma exceção. Então, seria interessante contactar a professora Juliana ou a Karenina para ver aí qual vai ser o prazo, né, que vai ser dado a você em função, né, da sua defesa ter sido hoje, tá? É impossível, né, você chegar segunda-feira com impressão, com encadernação, com aquela formalidade toda, né, para cumprir esse prazo. Bom? Verdade, porque a maioria dos locais que eu vi encadernação, eles pedem 24 horas ou 48 horas para encadernar, então, tipo, vai ser meio complicado. Mas eu vou tentar falar com ela hoje. Agora, lá no calendário estava segunda-feira ou de 1 a dia 5 a entrega? Era 1 a dia 5? Eu não tenho certeza. Eu vou procurar o arquivo e eu até passo por WhatsApp para o Ricardo, se tiver uma data, e aí ele te passa. Certo. Porque o pessoal teve uma semana, né? Ainda que seja dia 5, sexta-feira, não é isso? Sexta-feira, eu acho. Dia 5 é sexta-feira, próxima sexta. Né? Mesmo assim, ainda está em cima, para quem teve a defesa dela era no dia 21, né? 21. Era sexta passada. É na quinta-feira passada. Da semana passada. Então, tem uma desvantagem muito grande. Então, seria interessante você conversar com a Juliana. Eu acho que o importante é que a ata, né, a questão do lançamento das notas, elas atendam o calendário oficial da universidade. Agora, para um depósito só lá para, né, para a coordenação, eu acho que pode haver uma flexibilização, mas isso é uma opinião minha, é para você conversar com a coordenadora mesmo lá, né, para que não haja aí nenhum problema com relação a essa questão dos prazos, né, divergentes entre o que eu acho e o que é para ser, né, lá da coordenação. Tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui. Mais uma vez, então, agradeço aí a participação de vocês, viu, professor Roberto, Caroline. Mais uma vez também agradeço. Né, convidada aí para outras, né, bancas, não só de arquitetura hospitalar, mas para outros temas também, né? Eu confesso que eu gosto aqui de saber o que a galera está fazendo, produzindo, e é bom ver aí os novos arquitetos cada vez saindo mais prontos já. Está saindo mais pronto da universidade. Então tá. Foi um prazer conhecer a Caroline. Obrigada, professor Roberto, por ter participado também. Foi um prazer ter o senhor, tanto na banca intermediária como agora. Muito obrigada. Então, aí eu vou te mandar um arquivo com os grifos, eu vou receber um e-mail com o PDF grifado, tá bom? Muito obrigada. Então tá. Eu te mando, viu? Já eu te mando o arquivo, viu? Tá, até logo. Obrigada. Bom, vou sair aqui. Tchau, então.